enfrentando medos e inseguranças. Quem é você nessa situação? Então, mais um episódio do podcast Restitui com Fran Santos, a sua mentora. Galera, estamos aqui para mais um show! Uhul. Trazendo aí com vocês o William Pimenta, o nosso especialista emocional, aquele que me segura quando eu estou desmotivada. Yes. E a Bárbara, a minha diretora de marketing aí, trazendo para nós super dicas. E para os próximos episódios também vamos trazer aí algumas dicas de empreendedorismo dentro do marketing, né, Bárbara? Isso aí, eu sou a Bárbara, diretora de marketing da empresa da Fran. E vamos aí falar sobre empreendedorismo nos meios digitais também. Da FS Empower. FS Empower aqui. Yes. E eu sou o William Pimenta, especialista emocional e trabalho junto com a Fran na FS Empower. Então, imagina vocês aí com dois especialistas emocionais, um de relacionamento e o outro de emocional, aí o quanto de coisa que a gente não para pensar no caminho, né? Verdade. As fichas caem. Fichas caem. Gente, vamos falar sobre como enfrentar medos e inseguranças. Quais os seus medos, quais suas inseguranças, quais os meus medos e as minhas inseguranças. Porque Vamos as pessoas acreditam que pelo fato de sermos coach, trabalhar a parte emocional, não temos medos e nem inseguranças. Isso é verdade, William? Não, é pelo contrário. Quanto mais tu está no campo de batalha, mais batalha vai ter. Quanto mais no front tu está, Sim. imagina, quem trabalha com pessoas e lembra, todo mundo trabalha com pessoas. Sim. Todo mundo trabalha com pessoas. Você precisa de pessoas. Uhum. E o medo pode te afastar ou pode te beneficiar. Tem esse lado também. Sim, o medo, Sim. na verdade, ele é bom, né? Só tem que ver para que lado tu leva a situação do medo. Se você Exato. traz o medo como um paralisador, ele vai te paralisar. Uhum. Agora, se tu usa o medo como uma forma de avançar, e aí... Verdade. Mas não podemos dizer o mesmo sobre a insegurança, né? É, exato. Chega a um ponto que o medo se torna negativo. Nós temos uma parte do nosso cérebro que sempre teve. O cérebro do lado animal é reptiliano. E tem o lutar e fugir. Nós temos uma amígdala. Bem nessa parte do cérebro tem a amígdala. E é onde fica essa partezinha do lutar ou fugir. Vou lutar, vou fugir. E isso é natural, só que se parar para pensar um pouco, a humanidade é breve. É igual aquele ditado, né, William? Se parar, o bicho pega, se correr, o bicho corre. Se ficar, o bicho... É uma coisa assim. Aham. Poxa, e olha quanto interessante isso, porque aqui dentro nós trabalhamos bastante as crenças das pessoas. Se vocês estão aqui, vocês estão sendo trabalhadas tanto por nós... Automaticamente tá caindo ficha, né? Exato, e tanto por nós quanto por algo maior, o nosso propósito maior. Então, essa questão volta também lá para a infância, novamente. A questão, poxa, bicho-papão, entende? A questão do cérebro da criança, como que ela vai identificando O velho isso? do saco. Exato. O que eu ouvia? Dorme, dorme, dorme. A Cuca vem pegar. A Cuca vem pegar. Nenê, que a Essa eu Cuca queria vem falar. pegar. Papai foi pra roça. A mamãe foi trabalhar. trabalhar. Meu Então, Deus, eu tô sozinha. A Cuca vai pegar a criança que tá E sozinha. ela tá sozinha, a mãe não tá, o pai não tá. Ou seja, Deus. essa criança está abandonada e rejeitada e sozinha. E quem tá cantando pra mim? Se eu estou sozinha, a Cuca vai me pegar, meu pai Meu não tá, Deus. minha mãe não tá. Então tem um fantasma me segurando aqui. E aí É já fato. entra a insegurança, desde... A insegurança, gente, vocês têm que cuidar o que vocês cantam para suas crianças, seus bebês, né? Uau. Isso mesmo. Tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Chica diminuiu-se do berro que o gato deu. Sim. Gente, olha só. Essas crenças dessas músicas estão, tipo, cheias de coisas negativas. E preste Lembra atenção. daquela da canoa virou, mas não deixa ela virar? A mamãe Eu não tava se lembro afogando essa. e ela foi salvar a mamãe. Se eu fosse Joãozinho, eu deixava ela virar. Eu não lembro mais, mas Mas tipo é assim, horrível. a criança se afogou. E
lembra de uma coisa. Teu cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Sim. E nós estamos falando da tua criança lá E quando a criança é muito imaginária, né? Então, se Sim. você canta uma música dessa pra criança, ela automaticamente, Muito. dentro de uma visualização, ela entra nessa visualização e Como ela se fosse uma imagina. historinha na Sim. cabeça dela. Qual a outra também que eu me lembro? Boi, boi, boi. Boi da Essa. cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. É. E aí? O boi vai me pegar? Exato, ela vai criando isso na mente dela. E a criança lá, de 5 anos, tá aí dentro de você hoje. Show! Mas como esses medos e essas inseguranças podem afetar a identidade de uma mulher forte? Esse é o tema do momento. Uau. Eu acho que nesse meio, quem se expõe na internet, quem se expõe na vida, quem bota a cara a tapa pra fazer alguma coisa, tá frequentemente correndo o risco de ser mal interpretada pelas pessoas. Sim, eu sofro isso. Todo momento. Porque eu tenho que cuidar o que eu... Olha só, vocês mulheres, vocês coaches, vocês mentoradas, mentorados, vocês são tão importantes pra nós, pra Sim. minha vida, pro meu ser, pro meu cuidado com aquilo que eu aprendi com Deus, Uhum. que a gente pensa em tudo que vai postar, Sim. pensa em tudo que é pra melhorar, porque se foi bom pra mim, pode ser pra você. Uhum. E aí, quando a gente traz a situação do medo e insegurança, isso também me traz medo e insegurança, porque eu preciso Sim. cuidar o que vou falar, eu preciso cuidar o que vou postar. E aí, são dois medos, né? O que eu preciso cuidar e o que os outros vão falar. Sim. E aí vem o julgamento que a gente estava falando no episódio O anterior. cancelamento, no caso, né? Porque mulheres que se expõem, que estão ali pra fazer alguma coisa, podem correr o risco de ser mal interpretadas, de ser canceladas. Então, aí entra também o que a gente vai plantar na vida do outro, né? O que tu... muitas vezes a gente não se policia o que a outra pessoa vai interpretar do que eu tô falando. E isso me lembra o início, que a gente até comentou no outro episódio da Andressa Malinsky, lá quando ela começou. Sim. Tem um vídeo dela, ela postando assim, ela com o cabelo mais comprido. A gente tava até Sim, comentando, né? aham. Que ela tava com o cabelo mais comprido e gravando várias vezes. E Andressa até, Malinsky, quando tu assistir esse nosso podcast, um beijo pra você. e ela tá de qualquer jeito ali, gravando Aham. várias vezes. Verdade. Cara, e ela foi lá, com medo, fez, com insegurança, fez. E o pensamento dela Uhum. foi... Eu vou fazer mesmo errado, eu vou acertar. E Sim. olha o patamar que ela tá hoje, né? Outro também Exato. que fez, Thiago Brunet. Thiago Brunet, ele conta a história dele, que ele quebrou. Sim. Ele teve medo, ele teve ansiedade, ele teve depressão, ele teve insegurança. E como tudo isso impediu ele de ter prosperado muito antes. Quem tiver no dia 15 de abril no Teatro da Fevale vai saber Sim, essa história do Thiago Brunet. bem lembrado. Gente, Que a nossa empresária Fran está trazendo. Estamos trazendo aí Thiago Brunet, dia 15 de abril, lá no Teatro Fevale. Isso aí. Uma pergunta importante para vocês. Manda bala. Essa questão Que medo. de medo, de insegurança da mulher, nós identificamos isso diariamente. Mas Sim. quais os resultados negativos que causa para a vida da mulher quando ela tem medo e insegurança? Quais resultados negativos? Eu vou falar por mim, né? Uhum. Gente, quando eu digo que eu vou falar por mim, de repente a ficha pode cair do outro lado aí pra você, tá? Os meus medos é de não conseguir chegar lá. O que é chegar lá? Eu tenho que ir no podcast, eu tenho que gravar, eu tenho que... Mas e Sim. se eu não conseguir chegar no podcast? Cara, não tenho que impedir, pega o carro e vai. Mas Uhum. é o medo. É o medo. Eu lembro até um tempo atrás que quando eu cheguei aqui, eu não conseguia andar de carro na cidade. E eu tenho carteira há 20 anos já. E eu não conseguia andar de carro. Por quê? Por medo. Sim. Medo. Medo do quê, gente? De não conseguir estacionar? De o carro furar o pneu? Nem isso. Nem isso. Porque furou, a gente liga ali pra alguém e o cara vem e arruma. Mas é uma coisa assim que... Eu costumo dizer assim, que se você nunca viu aquele material ou aquele objeto, tu nunca vai saber o que tá do outro lado. Uhum. Mas se você conseguir controlar seus anseios, as suas inseguranças, você vai descobrir
a cor do objeto. Sim. Tu vai descobrir tudo. Boa. E pra você, Letícia, quais são os seus resultados? Bárbara Letícia, quais são os resultados negativos que tu vivenciou também na tua trajetória, as pessoas ao seu redor, o que você observa isso? A principal coisa que eu vejo que na minha vida foi, assim, um grande impedimento é a aceitação. Porque quando a gente tem medo, quando a gente tá insegura, é porque a gente tá querendo se moldar no que o outro quer da gente. Então, a gente fica o tempo todo pensando, eu preciso fazer tal coisa pra agradar tal pessoa. E muitas vezes a gente não faz o que a gente queria fazer pra fazer o que o outro queria que fizesse. Tu tá falando algo que lembrou agora esse Big Brother agora, aquele casal, lembra da insegurança? E aí tava se tornando um relacionamento abusivo, e é por causa desses medos e dessas inseguranças que mulheres se submetem a relacionamentos abusivos. Uau. Verdade. Até que ponto, né, pode chegar, até que ponto vai, o quanto é influenciada, porque o teu medo, a outra pessoa sente. Quando chega no ambiente, vê uma pessoa insegura, com medo, você sente. Quando vê uma mulher que é forte, é corajosa, chega num lugar, é diferente. Se você chega, é bem provável que já aconteceu com você. Chegar num ambiente e tá rodeado de só pessoas inseguras, pra baixo. Nossa. Naturalmente já chega... A Letícia é muito sensitiva pra isso. Sim. Então... chega no ambiente, se todas as pessoas, por exemplo, quando nós vamos em treinamentos. Daí não adianta nem você fazer treinamento pra levantar o astral, porque você vai cair igual. Porque é o teu meio que tu tá naquele momento. É o ambiente. É o ambiente. O ambiente vence. Mas tu sabe qual que seria a fonte desse medo? Eu acho, tipo, aqui entrando que tu falou do Big Brother, da Bruna, que é a Bruna e o Gabriel, né? Aquele casal do BBB. A insegurança faz a pessoa se tornar dependente emocional da outra. Sim. Uau. Porque dela se agarra em alguém pra se sentir mais segura em um curto espaço de tempo ali, que foi, tipo, ela viu ele, gostou dele, no outro ele deu um beijo nela, no outro dia ela já tava só apaixonada. Respirava ele, né? Então, a insegurança causa essa dependência. Tá. E a possessividade, né? Exato. Daí, e aí os semelhantes se atraem porque ela se tornou possessiva sobre ele. Aí ele viu, não, mas se ela é possessiva dessa forma, então eu tenho que mostrar pra ela que eu sou dela. E a partir do momento que eu mostro pra ela que eu sou dela, agora eu sou o dono dela. Sim, exato. E aí a posse passa pro outro. Exato. Eu acredito que, principalmente, é nas experiências. Nas experiências, assim, ela é muito provável, como é o nome da mulher do Big Brother mesmo? Bruna. A Bruna. É bem provável que tenha vivenciado alguma coisa desse tipo com a família dela. Sim. Ou tenha visto bem de Tu perto. fez eu me lembrar agora, William, você falando, fez vivenciar alguma coisa. Quando se trata de medos e quais são as fontes, tá? Eu lembro, eu não lembro agora em que momento que eu estava fazendo o curso, e eu lembro que em certo momento eu estava brigando com a minha prima, eu acho que devia ter uns 4 aninhos, é muito tempo Foi forte impacto, então, hein? Sim, e daí é uma das fontes do meu medo de ficar sozinha, aonde eu acabava agradando pessoas para essas pessoas estarem ao meu lado, ou sendo eu acabava sendo sugada. Sim. E sabe qual foi o momento? Uma das fontes que me vem à mente foi, eu estava brigando com a minha prima, nós morávamos numa casa de 2 andares, aquelas casas antigas de madeira, e a escada era de madeira. A escada dos fundos era de madeira e uma madeira muito gasta. Então, eu lembro de várias vezes tios meus, quando ia descer a escada, cair, sabe? E eu tava brigando com a minha prima ali naquele momento. E a minha mãe chegou, vocês não podem brigar, não sei o quê. E aí ela disse, vó, ela me bateu. E aí ela pegou, catou a minha prima e saiu a gente tava nos fundos e foi pra frente, que tinha uma outra escada que entrava. E aí eu lembro ela falando assim, você não deve fazer isso. Criança mal fica sozinha. E aí ela pegou a minha prima no colo
e saiu. Foi o choque aí. Foi uma das fontes dos meus medos de ficar sozinha. E aí, ela saiu e sumiu. E aí, eu fui atrás dela e não achei mais ela. A tua criança pensou, nossa, eu errei aqui, E agora eu fui má e tô sozinha. Agora eu sou má, eu vou ficar sozinha. E pra não ficar sozinha, o que que eu fiz? Eu corri atrás da minha avó, só que a minha avó se escondeu. E aí, eu peguei, dei a volta, subi pela frente Sim. e fui descer aquela escada. O que aconteceu? Caiu. Eu caí e resbalei lá embaixo. Nossa. Agora eu estou sozinha, agora eu fui abandonada, eu sou má e por isso eu caí. E tô machucada. E agora eu tenho medo de cair. Uau, quantas pessoas se identificaram com isso agora? Que loucura, né? E aí, qual é a sua fonte de medo? O que te faz travar? O que te faz parar? Eu era isso. Eu tenho essa lembrança, eu sofria com essa... como é que eu vou dizer? Eu sofria inconscientemente porque eu não sabia. E aí, quando a ficha caiu, eu descobri o meu medo de ficar só, o porquê que eu tenho que agradar todo mundo, o porquê que eu tenho que ajudar todo mundo, porque senão eu posso ficar sozinha, Sim. perder minha família e cair da escada. E Uau. a maioria dos medos e das inseguranças que nós, adultos, temos ou tínhamos, né, hoje, claro que ainda temos medo, somos humanos, temos medo de algumas coisas, a maioria disso vem da nossa infância, né? Sim, tudo é da nossa infância, do 0 aos 12 anos. É a formação, né? E todas pessoas têm a criança interior hoje. Isso que me lembrou, eu tive muita confusão mental para começar a saber falar, a organizar meus pensamentos. Porque, Sim. naturalmente, vocês vão entender isso, ainda mais entrando em mentorias, sobre o perfil comportamental. Naturalmente, eu fico mais calado e eu penso bastante coisa. Eu não falo muito porque eu penso muito, entende? E o que eu identifiquei quando tu tava falando? E várias pessoas E é devem a ter ficha que identificado. cai, né, William? Eu tô Exato. falando uma Sim. história minha, já caiu uma aí pra ti, né? E pra outra pessoa As do outro lado memórias da também. tua infância. Gente, pra vocês verem, pra vocês entenderem que o processo, ele é contínuo. Sempre vai ter uma jornada nova. Eu falei uma história, a minha fonte de medo, que era inconsciente, porque eu não lembrava, mas eu sabia que eu tinha um medo. E aí, essa história veio à tona e eu descobri qual era a minha fonte do medo. E aí, agora eu contando uma história, o William vem e cai uma ficha. Exato. E se não caiu a ficha ainda pra você, se pergunta. Qual a experiência que tem marcante na sua Quais infância? são as tuas principais memórias da tua infância? O que vem na tua cabeça? As tuas memórias base, né? E eu lembrei de quando eu tava com meu irmãozinho pequenininho, eu fui dar banho, os pais não estavam Beijo, em casa. Davi. Não estavam em casa e eu fui dar banho no meu irmãozinho. E eu fui dar banho e ele começou a chorar muito. E o meu irmão mais velho veio, pensou que eu tava batendo no pequeno, no Davi, e pegou e me deu uns apertão assim. E eu, uau, fiquei Estático. Eu fui mal. E daí, na minha cabeça, quando eu for fazer uma coisa boa, Quando você for fazer o bem, você é mal. eu vou sofrer. Alguém vai vir e vai pegar. Nossa. Entende? É uma experiência. E todo mundo tem experiências. Uau, caiu uma ficha aqui sobre você, William. E se nós formos ficar falando Por somente isso aqui... que você é mais razão. Se nós formos ficar falando, nós podemos passar N horas e horas histórias. só História. voltando assim sobre essas histórias. Porque em algum momento da tua vida teve uma ferida emocional. E hoje tá refletindo nas tuas ações. De maneira Sim. inconsciente. E o que é mais engraçado, né? Que a pergunta que não quer falar, né? E como que você pode aprender a enfrentar esses medos, essa insegurança de forma assertiva? Como não errar por conta do medo, por conta da insegurança em si, né? Tá. Posso começar? Pode. Sim. Então, eu acredito que a melhor maneira é ter... É claro, a gente fala muito sobre o contágio social e tal, mas é ter um mentor. Essa dica eu aprendi com o Flávio Augusto. Então, ele falou, tenha um mentor que tu tenha acesso. Porque nós podemos ter acesso aos melhores do mundo com a internet. Só Sim, que eu tô falando do mas acesso pessoal. contato Poxa, pessoal. Suporte. suporte. Isso é o que eu acredito. Porque daí a pessoa pode se expor
vai ter o acompanhamento, porque muitas vezes, identificando dentro da minha história, eu poderia ter resultado muito mais cedo, muito Sim, antes, eu se eu também. tivesse um acompanhamento. Poxa, Sim. faz isso. Só um acompanhamento. Tenha um suporte com alguém que tu tem acesso. É claro, tem pessoas que tu pode ter suporte a qualquer um, mas tu não vai ter contato direto com aquela pessoa, entende? Cursos, mentorias, tem acesso à pessoa. Né? É o que eu acredito. Sim, e até mesmo o medo e a insegurança faz a pessoa não buscar ajuda, e não é bobagem. É fundamental Sim. para o processo da pessoa ela ter alguém que vai ouvir ela, vai colocar ela no eixo e traçar um caminho para ela sair do problema em questão, da situação em questão que tá fazendo ela travar. Então, o que eu penso assim, ó, nós não chegamos a lugar nenhum sozinhos. Pode até chegar, mas vai Sim. demorar, Exato. né? E hoje eu não me vejo sem um mentor, porque eu trabalho como mentora, e foi o que eu falei no podcast anterior. Vai ter gatilhos em você que tu vai me trazer e que vai ser semelhante com aquilo que eu já vivi e que vai Sim. disparar algum gatilho em mim, e quando tu for embora, eu preciso trabalhar aquilo em mim. Exato. Um grande exemplo, vamos dar um exemplo assim, ó, radical, o abuso sexual. Uau. Sério. Eu fui abusado sexualmente e agora eu vou tratar uma pessoa. Eu não sei o que essa pessoa tá me trazendo, Sim. certo? Aí ela sentou ali do outro lado da minha mesa e fala de abuso sexual pra mim. Tá entendendo? Eu tô dando, assim, um exemplo por alto, né? Ou então, meu pai era alcoólatra, vamos supor. Um belo Sim. exemplo. Aí chega outra pessoa que me traz uma demanda que o pai também é alcoólatra. E quando eu fazia faculdade... Né? Gatilho. E quando eu fazia psicologia, uma das coisas que os psicólogos falavam pra gente, que esse tipo de cliente que nos traz esses gatilhos mentais, a gente tinha que transpassar ou passar para outro profissional, porque pra gente não absorver. Gente... Senão a gente acaba colocando a nossa crença no outro, né? Mas aí é que tá, eu discordo disso. Fala mais. Eu discordo, sabe por quê? Porque Deus vai te tratar nas suas maiores feridas para que você possa tratar os outros. Exato. Se você está calado aí, você poderia estar ajudando milhões e milhões de pessoas. Mas eu vivi isso na infância. Mas entendeu? Vamos... Aí é onde está o momento de você desconstruir para reconstruir. Ou seja, nós estamos sempre nos desconstruindo para reconstruir. Verdade. Tem um exemplo, de maneira mais simples possível, que o país número 1 em ansiedade no mundo é o Brasil. Tá no ranking, tá top 1. Top 1, Brasil, ansiedade. E sobre esse top 1, todas as pessoas hoje têm preocupação. O que é uma preocupação? É um medo antecipado. Sim. Criado na cabeça, né? Criado na cabeça. Então, essa questão... Mas é sempre o medo do desconhecido, né? Sim. Exato. Mas por que você tem medo do desconhecido se você não sabe o que é? Entende? É muito louco isso. O medo... Medo e insegurança andam juntos, né? E tem dois medos que são aqui os principais. A Fran falou dela que é... qual foi o teu mesmo? Se... eu não vou conseguir, era esse? Eu acho que Ficar eu não vou sozinho? conseguir. Eu não vou conseguir. Mas é que tá tudo interligado, porque o fato de você travado... Lembra que eu caí da escada? E se eu for... olha só a ficha que caiu. E se eu for dar a volta, eu não vou cair da escada de novo? Exato. E ela tava com medo de dar errado. Tem um oposto também. Tem o oposto. O medo de dar certo e não conseguir dar conta. Filme Coach Carter. Exemplo. Carter. O menino sofria e sofria porque ele tinha medo de dar certo. Chegar lá em cima e não suportar. Isso era um medo que eu sentia. Chegar lá em cima. É aquele menino que a namorada fica grávida, né? Eu não sei se do Coach Carter? Que tem tem o colega dele, sim, a mulher ficou grávida. E daí, depois é uma história real, é um filme incrível para olhar. E essa questão da ansiedade volta para a raiz. O que nós estamos tratando aqui é a raiz.
Então, se E tá ele era bem mais movido pela razão e ela pelo sentimento, né? E ali fala de repetição de padrão, não sei se tu viu, porque Sim. tem a irmã dela com 19 anos, já com 2 filhos, né? Sim. E aí ele pergunta pra ela, daí quando o treinador entrou e mostrou pra ele a possibilidade de ele jogar na faculdade, que lá nos Estados Unidos ele tem essa situação, que tu ganha bolsa e tal, se tu é um bom jogador, tu ganha bolsa e tal. E aí ele não tinha essa visão, né, William? E Sim. quando o treinador fala pra ele da visão de ele estudar, mas a menina já estava grávida ali. Mas no início do filme, tu sabe que eu fiquei pensando comigo que talvez ela não tivesse estado grávida ainda. Eu acho que ela estava tentando engravidar na minha visão, na minha concepção ali. Sim. Tem muita coisa. Tem Casos muita do coisa filme. envolvida. Gente, vocês têm que assistir esse filme porque ele fala sobre o medo, repetição de padrão. Ela não tinha medo Sobre de a estar o filho, insegurança. mas ele tinha. Por quê? Porque ele pensava em como vou sustentar. E com certeza já caiu uma ficha, já aprendeu bastante coisa até aqui. Sim. Então, envia para as pessoas nos grupos do WhatsApp. Curte aí, compartilha. Essa é a parte que a gente dá o esporro do bem, né? Curta esse vídeo se você está assistindo. Compartilha a mensagem, que se caiu ficha pra ti, vai cair ficha pra muita gente. Aquele grupo da família envia para eles. Envia porque... Aquela cutucadinha do bem na prima, do primo. Avisa que é sua amiga que tá acontecendo no podcast. Super legal. Isso. Show, time. Então, compreendendo essas raízes, tem várias ramificações que a gente foi pegando aqui. Muitas. Medo, insegurança, medo de dar certo, medo de dar errado, situações, memória, muita coisa. Mas se fosse aqui identificar, trazer à tona, qual seria a fonte do medo? Poxa, da onde que surge? De maneiras breves, a gente até já comentou aqui dentro desse podcast. Mas qual seria a raiz? Poxa, essa é a raiz. Foca nisso. Cara, é bem difícil de entender algo do tipo pra pessoa que tá do outro lado entender, né? Porque é inconsciente, né? Sim. Quando eu trouxe à tona aquele momento ali dos meus medos, da fonte, porque eu tinha medo de ficar sozinha. Mas aí não é só isso, né, William? A gente falou também no anterior sobre já vem desde do ventre, né? Exato. De antes de Então. você nascer. Uhum. Porque eu vou contar, mas a minha mãe não gosta muito que eu conte, gente. Mas infelizmente é a minha história de vida e eu tenho esse direito. Ela ficou grávida nova, Sim. certo? E pra ela, na época, uma menina na idade dela ficar grávida e não ser casada, ser mãe solteira, pra ela foi muito Mãe difícil. nova, mãe solteira. Uhum. Entendeu? Pra Até ela, hoje, assim, imagina, né? Anos atrás. sim, mas aí eles eram mais rudes, Uhum. entendeu? Naquela época, as mulheres que eram mães solteiras, elas ficavam presas dentro de casa Nossa. e até o bebê nascer, e daí do Aham. nada, eu peguei pra criar, entendeu? Aham. E no caso dela, ela teve muito medo. Entendeu? Uhum. E aí, gente, automaticamente uma criança que veio já do ventre com muito medo, que é a raiz, Sim. já vem com muito medo, ela vai, por forte impacto emocional, ela mesma vai começar a gerar situações de medo na vida dela. Uau. Muito bom. Não Isso precisa aí. mais falar. Então, né, a raiz Isso seria fecha. os nossos maiores heróis também podem ser, e são, na maioria das São. vezes, nossos maiores vilões. Eu sou rejeitada, Pai, mãe. eu fui rejeitada na barriga, eu Uhum. sou rejeitada, eu fui abandonada, minha mãe me deixou com a minha avó, e agora eu tô aqui com a minha prima, tô brincando com ela, vou bater nela, porque eu preciso sentir o quê? Aquele medo do abandono. E o que é o Sim. medo do abandono? A minha avó vai vir aqui, vai pegar a minha prima Uhum. e vai levar embora e vai me abandonar de novo. Porque eu preciso continuar sentindo aquela Se forma adrenalina, um ciclo, né? aquele medo. Isso também nos relacionamentos. No relacionamento, tipo, eu vou brigar com ele pra depois a gente fazer as pazes e repetir aquele ciclo que eu preciso, pra eu ser amada, eu preciso sofrer. Uhum.
Mas é a sensação, né? Ela precisa sentir. Se for parar pra pensar um pouco, trazer consciência... É bem pesado, né? Tudo que a Fran falou agora, ela contou anos, em poucos segundos. ali. Sim, anos e segundos. E essa história dá pra identificar padrão. Sim. Sim. Todas as pessoas vivem um padrão. Todo mundo vive um padrão. Então, o que você está vendo hoje é um reflexo do que foi o seu passado. E como determinar o futuro? Aí é que tá. Você fala, é um reflexo. Claro que se você não buscar por mudanças na tua vida, tu vai continuar vivendo esse reflexo. Tu vai Sim. continuar refletindo na sua vida o que você viveu na infância. Se tu vem de uma mãe que é insegura e medrosa, tu vai ser insegura e medrosa. Se tu vem de uma família que pai trai a mãe, você vai ser um filho que vai trair a sua esposa. E assim vai indo o reflexo da vida de um no outro. Sim. Mas o que acontece? Para você fugir desses padrões, você precisa trabalhar os seus medos e fazer com que os seus medos sejam positivos. O medo de não errar. Sim. E aí que entra, tipo, buscar ajuda de mentores que já Sim. passaram por isso. Sim. Porque justamente o que a Fran e o William fazem é tratar as pessoas, ajudar as pessoas a desbloquearem através do que já passaram, já viveram e já curaram. É igual o William. Por que ele é especialista emocional? Porque ele trabalha exatamente o que ele sofreu na infância. E curou dentro de si. Então, aqui, nós tivemos uma resposta científica bem técnica. E eu acredito também, poxa, tem pessoas Simplifica. que estão lá no vale. Lá no vale. Aquelas desculpinhas, porque todo mundo tem a franga. A franga é uma vozinha interna. E se Fala, você não "Aquele conseguir... o capetinho num lado e o anjinho no outro. Sabe o que a Fran falou várias vezes? E se? E se? Ela falava, e se? E se? Precisa eliminar o se. Gente, deixa eu falar pra vocês. Me dá um negócio quando a pessoa fala, e se? E se você tivesse me dado dinheiro no Pix, eu não teria perdido dinheiro de papel. Eu vi isso esses dias, né? Sério? E se você pegar a sua responsabilidade e guardar pra ti, te tornar autorresponsável? Uau. O e se não existe, né? O e se não tá na existe tua o se. mente. Existe se você se colocar no lugar do outro, né? E daí eu acredito que também as feridas que tu teve no passado, foi o que tu falou. Se elas se tornarem uma cicatriz, Deus está provendo um propósito maior para ti, não é você. Desde o início, poxa, qual o significado você vai dar para aquela situação? Se a tua mãe lá foi traumático, porque nós falamos que é formado desde menos 9 meses, seja na gravidez da mãe, tu já estava recebendo estímulo através da pressão arterial. Então, como que dá um significado positivo para isso? As suas feridas, elas sendo curadas, Só tem uma coisa. sendo curadas, elas podem curar outras vidas. Porque se tu olhar pra Fran, olhar pra Letícia, olhar pra mim, se você olhar qualquer pessoa, tu vai ver, se ela já curou, tu vai ver. Se não, tu vai, vai perceber que é uma pessoa pra baixo. Mas Tu sabe, né, William, que mesmo a gente conseguindo curar, né, como você falou, ainda ficam as fraturas, né? sim. Porque a qualquer momento pode ser disparado o gatilho. E aí que tá, a ferida, ela tá fechada, mas o gatilho A é cicatriz justamente fica cutucar a assim. ferida. Sim. E aí o que acontece é onde tanto eu quanto o William, nós temos os nossos mentores, porque sempre todo uma mundo nova precisa. demanda. Sempre uma nova demanda. E como tu tava falando ali, William, sobre... como é que eu vou te dizer assim, ó? Existem momentos na vida da gente, tá? Que a gente para pra pensar no que eu tenho de ferida mas a gente não para pra pensar o quanto a gente fere o outro. Sim. Tu já parou pra pensar que talvez você também fere porque você... eu tratei. Mas aí o outro te dispara um gatilho. Sim. Você já parou pra pensar nisso? Que você feriu sem querer? Porque alguém mexeu na tua ferida? O outro, sem saber Sim. que tu tinha, te cutucou? Sim. Verdade. Muito louco isso, né? Uau.
Ó, passou... Passou um anjo por aqui. Tá, e aqui nós identificamos, nós sabemos a raiz, mas como enfrentar isso? Porque saber o que é, isso aqui é um mantra que eu levo pra minha vida, de nada basta uma boa intenção sem ação. Eu, como cristã que sou, eu posso te dizer que a única forma de você curar de verdade é o perdão. Uau. Perdão seguido de gratidão. E aonde que a pessoa consegue ter mais acesso a isso, ao que tu fala no teu livro, Restaurando Famílias? No meu livro. Exato. Gente, tá tudo aqui, ó. Gratidão seguido de perdão ou perdão seguido de gratidão. É a chave, vice-versa. Porque o que acontece? Eu vou ficar o resto da minha vida culpando a minha mãe porque ela foi mãe solteira? É sério isso? Não, gente. Eu tenho que ser grata por ela ter vivido o que viveu, passado pelo que passou. Tá, tudo bem. Houve a rejeição? Houve. Mas será que eu seria tão forte quanto eu sou hoje se eu não tivesse vivido esse deserto? Exato. Isso é enfrentar, né? Em pergunta que frente. fica. Em frente. Exato, melhor forma. Se for identificar em qualquer processo de treinamento, tem essa questão, perdão, gratidão. E tu sabe, William, que em relação a perdão e gratidão, tu esteve lá no dia do lançamento do livro, né? Sim. Aqui nesse Foi livro, incrível. gente, tem 30 histórias que falam exatamente sobre isso. 30 histórias, São imagina. 30 histórias falando sobre como restaurar uma família, né? Aí ali fala medo. Lembra daquele escritor que falou Sim. que com 7 anos de idade ele foi colocado no tribunal para escolher entre pai e mãe? Cara, tá certo isso? Uma Aí criança entra de medo e 7 anos, medo, insegurança. Abandono. E a culpa? E a culpa Culpa. pro resto da vida? Nossa. Por rejeitar um pai ou por rejeitar uma mãe? Quem eu devo amar mais? Meu pai ou minha mãe? Tá, mas se eu escolher meu pai, eu vou estar amando mais meu pai do que minha mãe? Rejeitando a mãe, né? Então eu tenho que escolher minha mãe, porque eu quero ficar com a minha mãe cuida de mim, mas eu vi a mãe e o pai brigando por causa de dinheiro, porque isso, porque aquilo, e a minha mãe não trabalha, então eu vou ficar sem comida, então eu vou ficar... Cara, como Verdade. isso? Tu entende da onde vem o medo, da onde vem a rejeição? Já vem de antes de você nascer. Por quê? Porque você não pensa... Nós, não tô falando só você, eu também. Porque não vou dizer pra vocês que lá em casa é flores, bom dia, meu amor, eu trouxe flores do trabalho pra você. E chegou num cavalo branco com as flores. Oh, isso é mentira, isso acontece na Disney. Casamento não é só flores, né? A maior destruidora de família, é verdade, é a Disney. Eles contam aquelas historinhas, as crianças crescem achando que o marido vai vir no cavalo branco e vai dar um beijo na bela... História. Aí entra a mulher, né? A mulher de esperar tudo pelo outro. E a bruxa má quem é? A madrasta. Sim. Sempre isso. O que tá falando? Que eu fui abandonada pela minha mãe e agora o meu pai trouxe uma madrasta pra dentro de casa e ela é a mulher má. Por que madrasta não se dá com filho? Porque crença, né? foi plantada a semente do mal ali. Já tá lá na raiz da rejeição. Verdade. Uau. Sabe uma coisa? Já estamos indo para a reta final, que é interessante nós deixar um arsenal de ferramentas, coisas para... Por exemplo, tu fez várias ações, né? Para te ter autoconfiança, para te se tornar uma pessoa mais forte. Sim. A Letícia também, eu também. Você precisa ter ferramentas para crescer. Então, me diz aí, o que tu falou sobre perdão? Perdão, gratidão. Gratidão. Como que exerce isso? Tá, vamos lá, gente. O que o William trouxe é bem interessante, tá? Eu gostaria que vocês me seguissem lá no Instagram, @FranSantos Mentora. Me segue lá que a gente vai estar fazendo aí várias caixinhas de perguntas. Respondendo tua pergunta aqui ao vivo, né? E, tem uma pergunta aqui para responder. E eu vou mostrar lá para vocês, galera, como é para você recuperar a sua identidade. Uau.
Mas Siga. não é fácil. Como é que tu fala? É pouco fácil. Pouco fácil. Pouco fácil. É simples, é pouco fácil, mas dá certo. Sabe por que é pouco fácil, que nem o William fala? Porque você tem que criar o hábito de querer ser feliz. Se tu não Sim. criar o hábito, se você não for... Como é que tu fala pra mim sempre? Tem que ser constante, não? Tem que Tem que ter uma constância, né? Que nem Constância, diz o William, precisa né? ter Tem que ter uma ecologia. constância. Então, eu vou passar aqui pra vocês 2 ferramentas, tá? Manda ver. 2 ferramentas. Primeira, eu falei da gratidão, não foi? Mas antes de você fazer o gratidão, primeira coisa que tu tem que fazer, eu começo e vocês na sequência. Primeira coisa que tu tem que fazer, fortalecer a sua identidade. Um grande exemplo. Eu me sinto insegura, às vezes. Isso é um fato. Qualquer Sim. pessoa que vai para uma Qualquer pessoa. para uma situação nova se sente insegura. Então, o que tu tem que fazer? Eu, Fran Santos, sou filha amada de Deus. Eu sou segura. Exato. Eu sou forte, eu sou luz, eu sou brilho. Exato, tu é, né? Tu trazer, eu sou. Em situações onde tu tá se sentindo inseguro, onde tu tá sentindo que tu não vai conseguir, tu fala pra si mesma que tu vai conseguir, que tu já é isso. Eu sou forte, eu sou segura, eu sou determinada. Eu sou linda, eu sou Eu maravilhosa. alcanço tudo que eu quero. Eu sou abundante. E saiba de uma coisa, time não espera chover pra arrumar o telhado. Tu precisa treinar, Exato. Treinar, tu tem nenhum que fazer time. esse. Então, o exercício é assim, ó. Tu vai começar. Eu sou. Tu vai escrever no papel. Eu sou. E aí, depois, tu vai colocar do lado o que você é. Ah, mas eu não sou isso que... Eu queria ser uma pessoa, assim, mais... Corajosa. Eu não sou corajosa. Então, coloca exatamente isso. Coloca Eu que sou, tu é. Eu sou corajosa. Isso aí. Escolha 5 pessoas que você admira e coloca sobre ela. O que ela é? O que tá né? nela também é seu. Porque a gente nasceu com tudo certinho. É isso. Você é perfeito. Nós somos perfeitos. Eu sou perfeita. E aí tu vai colocar assim, ó. Todas as qualidades daquela pessoa, tu vai colocar no teu eu sou. Eu Sim. sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou digna, eu sou honesta, eu sou honrada, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empreendedora. E a palavrinha que não pode faltar, aquela da abundância. Eu sou abundante, eu sou rica, eu sou poderosa. Te empodera, mulher. Força, poder. Porque se tu não fizer isso, não adianta você, trabalhar o teu emocional e ficar indo pro psicólogo. Sim. E ir lá Tomando remédio. Porque toda vez que tu traz as suas mágoas pra fora e tu não empodera aquilo, tu vai continuar sendo magoada. Uau. Quando tu não empodera, tu reprime, né? Ela vai continuar reprimindo, porque daí você vai ficar indo no psicólogo falando Sim. desse problema. O certo é você ter um psicólogo e um mentor. Tem Estou aqui. Tem uma frase que é dentro da instituição Febracis, que é: as suas feridas expostas aceleram o processo. Mas você vai precisar saber com quem expor. Tu não pode chegar e Por encher favor, o seu... não sai desabafando pro Uber. E nem para o seu marido. As pessoas que você ama. Aí tu pega o Uber, Não se tem expõe pra ele e o Uber... Mas menina, não é que eu também sofri essa situação? E aí os dois ficam falando dos problemas, Não, né? não vai resolver. Minha dica: tenha um hobby. Tenha um hobby. Tenha animal. Brinca. Cachorro, gato. Periquito, Tenha um papagaio. momento de diversão no dia a dia. Porque nós estamos falando sobre medo, sobre Tempo insegurança. de qualidade, né, Tempo de William? qualidade. Isso. Ter tempo de qualidade, por mais que tu trabalhe o dia inteiro. Ah, mas eu gosto de assistir um filme. Show! Chega em casa, toma aquele banho gostoso e vai assistir um filme. Mas aí tu presta atenção qual tipo de filme que tu vai assistir, né? Isso. Aí, se vocês quiserem dicas de filmes que trabalhem a tua mentalidade, a tua força, a tua identidade, chama a gente lá no direct, pede lá pra gente uma dica. Ah, qual dica pra um filme voltado pra pessoas que tá com depressão? Ah, qual filme voltado pra relacionamento?
traição, motivação. Sim. Poxa, Sim. ansiedade, tem filme pra tudo. Sim. E nós temos E livro isso. também, né? Livro. Só que tem muita gente hoje em dia que não gosta mais de ler. Eu percebo isso nas pessoas. E vou falar uma coisa assim, William, pra ti. A gente já tá na reta final, hein, gente? Eu vou falar uma coisinha assim, ó, pra vocês. Na época que eu fazia o 2º grau, a faculdade ali, eu era muito leitora. Chegou um momento da minha vida que eu parei. E toda vez que eu pegava um livro pra ler, me dava aquele sono terrível. Sim. Aí sempre eu contava uma historinha. Ai, tô com sono. Uhum. Tá, agora tá, melhorei. Agora eu vou conseguir ler. Ah, mas agora é o meu Lembra olho do que Capetinho? tá. Agora é meu olho que tá aqui errando tudo. Tá, colocou o óculos, e agora qual é o problema? Entendeu? Então, pessoal, te organiza e te entrega. Porque é só assim pra você mudar as suas inseguranças e seus medos, assistindo filmes, lendo livros, você tendo um mentor. Trabalhando identidade com o eu sou, né? E aí, essa ferramenta que eu passei, e a segunda ferramenta que eu quero passar pra vocês, além do eu sou, né? Eu sou grato. Então, eu sou grato pela minha casa, eu sou grato pelo meu pai, eu sou grato pela minha mãe, sou grato pelo meu cachorro, eu sou grato pelo meu carro, eu sou grato pelo meu trabalho, eu sou grato por ser filho de Deus. Exato. E tem várias maneiras. Vou contar nossa experiência um pouquinho de gratidão. Fale. Gratidão, não dê desculpa. Não tenho tempo. Eu tenho uma cliente que não tinha mesmo gestão de tempo e não poderia fazer por conta da família. Então, ela pegou e colocou no carro. Eu perguntei, tem sol quando tu vai pro trabalho, né? Tem. Então, quando tu abrir, bota ali com durex pra você enxergar quem tu é. E daí, é só um Não estímulo. existe desculpa, né? Não existe Não, desculpa. desculpa não existe em si. E é um ritual. Isso daí, o eu sou grata. Simples. É simples. Sim. Eu e a Letícia, o que a gente faz hoje de manhã, ontem de noite a gente faz isso. A gente coloca os joelhos no chão e ora. É É isso uma aí. maneira também da gente se fortalecer. Que entra o método da Fran, dos Sim. 2 IES. Dos 2 Não IES, a inteligência emocional e inteligência espiritual. Porque o que acontece? A gente passa por uma demanda, inclusive a gente que tá aqui trabalhando emocional, eu posso chegar, eu tenho mais contato com o William do que com o meu coach, né? Eu posso chegar no William e falar, pô, William, tá acontecendo isso. É claro, ninguém é livre, sabe? Porque coach, ninguém é livre de passar por situações emocionais ou gatilhos, né? Sim. Mas... William, tô passando por isso, William. Tá, mas ele já vem com uma PPS, ou eu vou Sim. nele com uma PPS, fichas que caem, né? Mas tá, e quem não tem um mentor, como faz? Cara, te ajoelha no chão, ora, pede pra Deus que se tu não tem força pra fazer, entrega na mão dele, que não é à toa que ele é chamado do Senhor dos Exércitos. Isso aí. Porque ele vai derrubar os exércitos com muitos ou com pouco, inclusive... É do próximo livro que eu vou escrever, Uau, né? isso aqui Falando em dá juízes. muito Esse livro conteúdo, vai ser muito podcast. Muito show. E Letícia, Mas não qual vamos seria falar a sua- muita coisa, senão isso vai aqui perder é tema para o próximo podcast. E Letícia, qual seria a tua dica? Assim, nós já entregamos dezenas e dezenas de ferramentas nesse Nossa. conteúdo. Lembra, papel e caneta na mão, escreve. Tá, a minha dica final, antes da gente entrar nas perguntas do Instagram, faz que nem a gente ouviu do nosso parceiro Márcio, faz o feijão e arroz bem feito. Aproveita aqui as dicas que a gente deu, estuda isso, porque as pessoas digam, ai meu Deus, mas eu queria ser bem sucedida, eu queria melhorar em tal coisa, eu queria melhorar nisso, queria melhorar naquilo. Mas então faça, é simples, não é um bicho de 7 cabeças melhorar a tua vida, é só fazer. Aí tu pensa, ai nossa, mas esse eu sou, é uma coisa tão simples, isso não vai mudar na minha vida, mas muda, É um muda treino. sim. Então pega e usufrui desse podcast aqui pra mudar as coisas que não estão legais na tua vida, que tu sabe que não estão legais, então para de pensar que tá tudo bem, porque não tá tudo bem, não viver no seu máximo potencial, e faz o que precisa ser feito, que é o feijão e arroz, é simples. É Uau. simples, mas bem feito, fica uma delícia, né? Isso aí. Show. Gente, chegamos ao Recado final de final. mais um podcast. Quero agradecer a As todos. perguntinhas, Fran, as perguntas. Quero agradecer a todos vocês que nos seguiram, tá? Uhum. E eu tive uma pergunta aqui, ó, no Instagram e eu vou responder. Aproveitem para o próximo podcast, o próximo Mandem episódio. suas perguntas. Mandem suas Duas perguntas. Um é da
@an_ro.37161. Uma diquinha pra ti aqui de marketing. Melhora o teu arroba para ser mais fácil de falar e de as pessoas te encontrarem. Vamos à pergunta, então. Qual é a chave principal para perder o medo e insegurança? Eu sofro muito. Minha gata, primeira coisa que eu posso te dizer. Antes de você perder o medo e a insegurança, precisamos trabalhar a sua identidade que está invertida. Provavelmente tu não tem noção de onde quer ir, para onde você quer ir, o que tu quer fazer, quais decisões tu tem que tomar. Então, tua identidade está aí deturpada. Uau. E aí, então, depois disso, nós tentarmos descobrir aonde está o seu medo. Eu falo, gente, eu não gosto de usar a palavra tentar, porque quem tenta não alcança. Mas no seu caso, vai depender mais de você pra mim do que eu pra ti. Porque a minha parte de descobrir o seu medo eu vou fazer. Agora tem que saber se você vai se entregar pra essa descoberta. Sim. Porque quando tu te entrega, nós descobrimos coisas assim impressionantes, né? Verdade. William, fazendo essa mesma pergunta pra ti, já que a gente tá aqui num bate-papo gostoso, qual seria pra ti a chave principal pra perder o medo e a insegurança? E parar de sofrer, que o caso dela diz que tá sofrendo muito com isso. Ela tá com uma confusão mental entre várias coisas e ela precisa ter um norte. Então, ela precisa definir o que ela quer. Definição do que você quer é essa chave. Ou, se for mais fácil pra ela agora, o que ela não quer mais, né? O que ela não quer mais pra vida dela. Porque aí ela já vai ver o que ela quer. Mas aí a pessoa não tem noção. Ela não sabe porque ela tá com a identidade dela corrompida. É. Ela Lembra- precisa fazer, ou ela faria uma mentoria ou um processo individual de coach. Mas pela fala que ela traz aqui, sofro muito. Eu te indicaria um processo individual de coach. Ok, Chama próxima pergunta. pra tua sessão. Chama no direct. Isso, chama pra tua sessão Saiba que a gente mais. vai te ajudar. Segunda pergunta. Eliette_Honório. Como vencer esses medos e inseguranças que me impedem de evoluir? É bem parecida com a pergunta da Anne, né? Mas ela quer saber como vencer. Sim, Como? Eliette. Eu até já tinha respondido sobre isso pra Eliette no direct. Ela é uma seguidora já de algum tempo. Um beijo, Parabéns. Eliette. Eliette, muito obrigada por estar aí fazendo as perguntinhas. Mas inseguranças que me impedem de evoluir. Quais são as inseguranças que te impedem Olha de aí a seguir, de pergunta. evoluir? O quanto tu tem buscado, Eliette? O quanto tu tem te entregado para Deus e para inteligência emocional? O quanto tu tem trabalhado as suas inseguranças? Ou você vai continuar com elas aí, vai morrer com elas aí e não vai buscar nada? É essa a deixa que eu tenho para te dar. Boa. Posso falar já? Sim. Beleza? Então, quais identifica e cria um plano de Primeiro ação. passo, identificar. Identificou, sabe o que é? Poxa, tem alguma coisa errada aí. Sim. E complementando aqui, cria um plano de ação. Porque não vai bastar você ficar de live em live, de curso em curso, Não se vai, você não porque colocar em ação. você precisa descobrir qual a raiz, trabalhar a sua identidade, o seu eu primeiro, que é uma coisa que eu venho trabalhando muito. E uma das duas aqui eu já conheço, uma das duas tem problemas de relacionamento e viveu a mesma coisa que eu vivi, tá? E se tu não trabalha, e aí onde vem a situação do não perdão, né? O perdão entra em cena novamente. E quando a pessoa traz aqui, uma já deixou claro que ela sofre muito, a outra Sim. não. Me impedem de evoluir, ou seja, está sempre na vitimização. Transferindo a A autorresponsabilidade. autorresponsabilidade. E sabe de uma coisa, amiga? Aqui entre linhas, dá pra ver várias coisas que talvez vocês não estão enxergando, mas a Fran falou, eu já vivenciei isso. E hoje nós falamos sobre modelagem. Então, modele. Começa a Fran. modelar. Eu amo a história da Assistir Fran. os conteúdos. Modela a Fran. Eu Aplicar, né? quando eu comecei, eu tinha um medo de botar a cara ali no Instagram. Comecei Natural. a modelar a Andressa Malinsky. Uau. Olha aí. E se você é muito novo, tem essa questão da idade também, pessoal que está assistindo ou tem filho. Poxa, nós aqui somos bem novos. Então, não interessa a idade. Quanto antes, melhor. Porque nosso tempo aqui na Terra Sim.
é o nosso ativo mais precioso. Então, quanto antes tu influenciar, tu mandar para seus filhos, seus primos, pessoas menores, entenderem esse conteúdo aqui, também melhor. Lembrando, meninas, que quando a gente fala de modelar o outro, não é comparar com o outro ou a vida do outro, tá? É modelar. O que é modelar? Independente do que a Fran faça de bom ou não, a parte que ela fala, eu vivenciei e melhorei assim, é essa parte que tu tem que pegar pra modelar. Yes. Porque é muito simples você olhar pra vida do outro e dizer que quer aquela vida e não fazer por onde. Sim, a modelagem é justamente a parte, o que tu quer pra tua vida, Viver que essa o pessoa já processo. conseguiu. Viver o processo como a Fran viveu, como a Fran viveu. E aí você só vai descobrir dentro da mentoria, que ali eu falo tudo pra vocês. Isso aí. Lembrando que quem estiver nos assistindo neste momento, eu estarei dando 2 ingressos do Thiago Brunet pra quem quiser fazer a mentoria com a gente. Yes. E o sorteio vai acontecer E no ainda- Instagram, se Ainda liga vai no estar Insta. eu e o William lá pra atender vocês, hein? Yes, exato. É isso aí, encerrando aí com a novidade revelada. Exato. E fazendo aqui o que a Letícia fez no outro episódio, recado final. Recado final, primeiro você, amor, depois eu e depois a Fran, encerrando esse episódio. Ele chama ela de amor porque eles são casados, tá, gente? Isso. O meu recado final é: viva o seu processo, estude ferramentas com quem já viveu isso também e se entregue, né, a gratidão a Deus. Gratidão a Deus acima de tudo, colocar os joelhos no chão, agradecer, orar muito para evoluir. Eu acho que é uma coisa muito simples que muitas pessoas negligenciam. Então, gratidão, seja grato. Tenha gratidão em primeiro lugar para depois fazer o que precisa ser feito. Com certeza. As pessoas que passaram esse tempo aqui com nós escutando, estão escutando pessoas que é resultado disso. Isso. Então, meu recado final, hoje nós falamos sobre medo, inseguranças, é sair do mundo externo, voltar para o mundo interno. Pega e olha no espelho como você se vê, Nossa. como você se sente. Tem essa reflexão interna. E a partir de então, traga para fora em um plano de ação. É isso aí, galera. A transformação vem de dentro pra fora. E aí, você veste uma nova capa. Que, na Uau. verdade, não é vestir. Tu tá tirando a velha e abrindo aqui, tava escondida. Que mensagem, E que é quem hein? você deveria ser. Então, obrigada, galera. Obrigada mesmo. Gratidão Valeu. por vocês estarem aqui. Compartilha aí, manda pra suas amigas. Compartilha, curte. Lembra aí. quem ainda não segue. Quem não segue está deixando de Começa a lado. nos seguir. Começa a nos seguir. Bárbara L. de Almeida. @WilliamPhD. É @Fran Santos Mentora, galera. Até o próximo. Até o próximo.